Caro senhor Visconde de Santa Vitória, fui informada por papai que me colocou a par da intenção e do envio dos fundos do seu banco em forma de doação como indenização aos ex-escravos libertos em 13 de maio no ano passado, e o sigilo que o senhor pediu ao presidente do gabinete para não provocar maior reação violenta dos escravocratas. Deus nos proteja se os escravocratas e os militares saibam deste nosso negócio, pois seria o fim do atual governo e mesmo do Império e da Casa de Bragança no Brasil. Com os fundos doados pelo Senhor, teremos oportunidade de colocar esses ex-escravos, agora livres, em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e delas tirando seus próprios proventos. Pois as mudanças que tenho em mente, como o senhor já sabe, vão além da liberação dos cativos. Quero agora dedicar-me a libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico. E isso será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Olá, povo brasileiro, eu sou o Murilo. Eu sou o Bier. E esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. E não, nós não morremos. Sobrevivemos a 2019 e acreditem, estamos aqui. Por enquanto, pelo menos. Enquanto estamos aqui ainda, vocês podem aproveitar, compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever. Né? Vamos crescendo, né? Quem sabe? Mas se não quiser também, cara, faz o que você quiser, só não mente o saco. Cara, mas que história que é essa? Que carta que é essa que a gente ouviu aí? Isso aí eu nunca ouvi falar que isso existia. A Princesa Isabel, revolucionária? Não, a Princesa Isabel eu já tinha ouvido falar que ela existia e tal. Mas essa carta falando de feminismo, eleição, voto feminino e várias coisas que eu errei aqui agora, mas enfim. Essa carta foi descoberta em 2006. Ela fazia parte do acervo pessoal de um descendente do Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá, por sua vez, era amigo e sócio do Visconde de Santa Vitória, para quem a Princesa Isabel escreveu esta carta. Entendi. E ela foi publicada a primeira vez nesta revista, a revista Nossa História, da editora Vera Cruz. E essa carta, quando foi descoberta, causou um grande alvoroço. Inclusive, na revista aqui, alguns historiadores são entrevistados, muito empolgados com a carta e com as perspectivas de pesquisa histórica que ela começou a proporcionar. De uns tempos para cá, muitos historiadores começaram a duvidar da autenticidade dessa carta, dizendo que ela é falsa, porque ela não tem absolutamente nada a ver com a personalidade da Princesa Isabel segundo as outras cartas e os documentos que se tem em mãos. Entendi. Mas como que dá pra dizer que não tem nada a ver? Assim, É um pouco subjetivo, qual esse argumento julgamento que as pessoas usam? Na verdade, assim, a chefe do arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis, a Fátima Argon, fez um teste grafotécnico, um exame grafotécnico nesta carta. Nada mais é do que um exame justamente para você entender se a letra é a dela ou não, baseado nas todas as cartas que ela escreveu na vida. É uma técnica muito específica, a pessoa tem que ser treinada para isso, enfim. Como ela é chefe do arquivo histórico do Museu Imperial, supõe-se que ela tem essa capacidade. E ela fez esse exame, nessa própria revista ela atesta que a letra é da Isabel. Mas muitos historiadores duvidam que a carta é da Isabel justamente pelo conteúdo dela. Nessa carta, como vocês viram no começo, tem dois pontos principais, pelo menos para mim são os principais, o que chamaram mais a atenção dos historiadores. O Visconde de Santa Vitória doou 2/3 da venda do que ainda restava do empreendimento e doou para um fundo voltado para os ex-escravos. E a Princesa Isabel escreve essa carta no dia 11 de agosto de 1889, portanto, 3 antes da proclamação da República, agradecendo a doação e reconhecendo e compreendendo o fato de que o Visconde de Santa Vitória pedia total discrição em relação a isso, para que ninguém falasse nada com medo da reação dos escravocratas e dos republicanos. E aí embaixo ela diz: com os fundos doados pelo senhor, teremos a oportunidade de colocar esses ex-escravos em terras suas próprias, trabalhando na agricultura e na pecuária, e dela tirando seus próprios proveitos. O que isso te lembra com o vídeo que a gente já fez aqui? Me lembra do negócio lá da democracia rural, do André Rebouças e dos outros abolicionistas. Sim, lá. Joaquim Nabuco. Isso. Então, a existência desse plano, os historiadores já sabem. O que essa carta levanta, e que é surpreendente, é o modo aberto como a Princesa Isabel já falava sobre esse plano e a aderência dela a esse plano de forma tão clara.
a gente tinha ideias de planos para que fosse criado um fundo. Mas até onde eu sei, não existe outro relato dizendo que o fundo já existe. Essa carta está dizendo que o fundo existe e que recebeu uma gorda doação, inclusive. Entendi. Será que a Princesa Isabel embolsou tudo depois? Assim, falou? É mais fácil, com todo respeito, é mais fácil que você publicando você embolsado. Ah, tá, entendi. Porque pelo que está dizendo aqui, o Visconde de Santa Vitória pediu descrição para o presidente do gabinete. O presidente do gabinete é o primeiro-ministro, é o chefe de governo do Brasil, Entendi. que era o Visconde de Ouro Preto na época. O é mais surpreendente para mim é quando ela diz do sufrágio feminino, que agora ela quer dedicar-se a libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico. Isso será possível através do sufrágio feminino, grifado sufrágio feminino por ela na carta. Se a mulher pode reinar, também pode votar. É, porque isso também tava ali meio em vias de começar o reinado dela, que uma Sim. hora ou outra ali Tava assim as o pai portas. já tava Tava bem mal. Já tava no bico do corvo ali, como diria na minha terra. A Isabel já sentia nessa época que havia muita resistência a uma mulher assumir o trono imperial do Brasil. Muita resistência. E ela sentia isso. Então o fato dela achar que a mulher poderia votar, já que pode reinar, não é muito surpreendente. Mas ela falar dos grilhões do cativeiro doméstico surpreende muita gente, porque tem algumas biografias da Princesa Isabel, inclusive uma citada aqui na própria reportagem, do Roderick J. Barman, um livro chamado Princesa Isabel do Brasil, Gênero e Poder no Século XIX. E que, como o título já diz, discute também um pouco a questão de gênero e o fato dela ser mulher e qual dificuldade isso criou para ela na época. Nesse livro ele deixa bem claro que a Isabel era uma pessoa muito doméstica, que ela gostava de ficar em casa, cuidar da casa, ficar com os filhos. Muitas vezes ela disse como era chata a política e como ela preferia ficar na dela, na casa dela. Então, de certa forma, chega a chocar um pouco a gente quando lê isso. Por outro lado, nesse mesmo livro do Roderick Barman, no final, na época já do exílio na Europa, ele diz que ela começou a tomar as rédeas da própria vida. Que ela saía sozinha, que ela gostava de fazer as coisas sozinha, sem o marido, e gostava de independência. E nas próprias cartas ela demonstrava isso. Só que, como essa carta é anterior a esse período, tem um certo choque. Mas ela é anterior meses, um ano anterior. Então, o exílio começou em 89, em novembro. Isso aqui é meses antes. Então, assim, não dá pra você cravar na história uma data autoritária e falar que mudou. Isso é menos tempo do que a última vez que a gente fez vídeo. Por exemplo, exatamente. Outra coisa que a Fátima Margon diz, que atesta, segundo ela, que a carta é verdadeira, é que na assinatura, 11 de agosto de 1889, ela diz que está no Paço Isabel, porque era costume da época e da princesa colocar a data, o lugar onde estava e o horário. Em agosto de 89, ela estava realmente no Paço Isabel, isso a história atesta. O Paço Isabel é o Palácio Guanabara, que fica nas Laranjeiras, no Rio, que recentemente encerrou o seu processo mais longo da história do Brasil, no STF, que a família real perdeu finalmente a propriedade desta casa, que era uma coisa que estava sendo jogada para muito para frente. E também a Fátima Margon estranhou o fato de, no começo da carta, a Isabel escrever papai com I e não papai com E, que era como ela normalmente escrevia. Existiam essas duas possibilidades. Ela sempre escrevia com E, nessa carta ela escreveu com I. Isso pode ser um argumento para quem acha que a carta é falsa. Mas segundo a Fátima Margon, mesmo assim, a letra é da Isabel. E a assinatura também, muito de coração, Isabel. Não tinha uma história que ela assinava Condessa de? Ela assinava Condessa de muitas vezes. Nessa carta ela escreveu Isabel, que também abre o argumento para algumas pessoas contrárias à autenticidade da carta, de que a carta não seria dela também porque ela não assinou Condessa de como era de costume. Aqui quando chega no final, parece que dá uma mudada de assunto meio estranha, assim, né? Tipo, porque eu não quero só isso não. Tipo, parece que ela... Radicaliza. Parece que deu meio uns 5 minutos nela no meio da carta, assim, ela escreveu um negócio que parece fugir do contexto todo da carta, que era tudo muito certinho, e de, muito obrigado, blá blá blá, e o senhor é uma pessoa importante, seu sócio, tal, que pena que aconteceu isso com vocês, mas que bom que isso gerou a doação e tal. É isso que é meio estranho, assim, parece que é meio do nada, assim. Sim. E outra coisa que esses 5 minutos que deu nela, meio revolucionário, faz algumas pessoas tentarem negar a autenticidade da carta, dizendo que a Princesa Isabel sempre foi contra o movimento feminista oficial que nascia na Europa. Então como é que ela poderia ser feminista se ela não era feminista?
Aí dizem que ela viajou, ela morou muito tempo na Europa e sempre mostrou um certo distanciamento, uma certa desconfiança em relação ao movimento feminista oficial. O que nos traz uma questão muito atual, não sei se você pensou nisso. Para mim, o fato da Isabel, naquela época, não concordar com o movimento feminista, com as pautas do movimento feminista, já que inclusive ela era muito católica, essas coisas até hoje são pau, isso não quer dizer que ela não defendesse algumas pautas que as feministas também defendessem. Sim, Ela pode defender o voto feminino, sem ser feminista. Os termos não dão conta dos significados assim, Uhum. tão bem quanto seria necessário. Assim. Talvez o entendimento de alguns dos historiadores que acham que o negócio é falso, porque ela não era feminista, só estejam baseados em, se ela gostava de ser dona de casa Uhum. e fazer coisas, cuidar da família, então ela obviamente... Não pode ser a favor do voto feminino. Eu acho que a princesa Isabel passou na vida dela por algumas fases. Uma delas, claramente, é que ela é muito católica. Isso sempre ficou muito claro. Esse catolicismo dela incentivava ela a tratar todos os outros como seus semelhantes. Porque ela tinha uma compreensão profunda do ensinamento cristão. Não era como na época, todo mundo é cristão, mas quando você vai ver quem realmente entendia e praticava, não era tanta gente assim. Ela entendia isso. Então, desde que ela era muito jovem, ela sempre foi a favor da libertação dos escravos, mas através da alforria. Sempre que ela ia visitar um lugar, ela pagava do dinheiro que o governo pagava à família imperial, ela usava uma parte para comprar a alforria dos escravos. Quando tinha aniversário, Natal, ela sempre pedia para as pessoas de presente darem para ela a libertação de alguns escravos em determinados lugares. Então, libertar escravos sempre foi uma vontade dela. Só que para ela isso não tinha relação antes com o fato de estar no governo e fazer a abolição formal, legal da escravidão. Fazia parte de um universo de crenças pessoais dela, dentro do qual se encaixava o fato dela não querer ser governante, que ela já disse em cartas que não tinha vontade, que achava chato, maçante e tal. Com o passar do tempo, na terceira regência dela, que foi a da abolição, e ela viu que ela tinha a possibilidade, como regente, de colocar em prática, ou de ajudar a colocar em prática aquele pedido já muito antigo, que já vinha de alguns anos, da sociedade, de libertar oficialmente os escravos com uma lei, veio uma união daquele sentimento pessoal, da crença pelo respeito ao próximo, ao semelhante, com a vontade de governar. Tá dando para entender? Tá. Que esses dois universos se juntaram, ela começou a entender o valor que ela poderia ter como regente, como imperatriz futuramente, e ela começou a enxergar na política talvez alguma coisa que fosse boa, apesar da chatice, que pudesse ajudar aquilo. Ela cresceu enquanto pessoa nesse sentido. E aí essa carta poderia estar demonstrando, uma hipótese, né? Poderia estar demonstrando essa transição daquela pessoa que queria só ficar em casa, não queria governar, Para alguém que está vendo uma outra possibilidade. para alguém que através do movimento abolicionista começou a ver a possibilidade de, estando no governo como imperatriz, apesar de todas as limitações que o poder dela tinha, todo o jogo político, ela conseguir colocar em prática isso que ela acredita. Ela é meio como que se ela pensou, mas espera aí, É. mas se a gente já libertou os escravos, Então vamos em frente, né? dá pra fazer mais coisa aí, né? Dá. É meio... Mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Vocês já tinham ouvido falar dessa carta da Princesa Isabel, que as pessoas não sabem se é verdadeira ou não? Mais um mistério no canal Retrovisor. Eu confesso que só ouvi falar porque o Bié me contou em algum momento da vida. Porque aí, essa mas... revista nos ajudou, né? Mas, bom, você pode comentar e deixar um comentário sobre isso, se você sabia, se você não sabia, se quiser compartilhar com um amigo, dizer qualquer coisa, você está convidado aí a se manifestar. Fala o que você acha. Você acha que é verdadeira? Um absurdo? Comenta aí e vamos discutir. Só vamos ser civilizados nos comentários, hein, gente? Pelo amor Por favor. de Deus, sem violência. Mas é isso. Se quiser, Checar a história, dá uma olhada no retrovisor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, você pode ser... Bom, né, tá aqui a gente fazendo mansplaining aqui, dizendo que é feminismo ou não, mas enfim. Vou cair de pau. A gente não tem... Só não cabe mais outra pessoa aqui nesse Não espaço, então Se vocês souberem, vai ficar... Quem sabe um dia a gente faça um debate mais aprofundado. aprofundado sobre isso, mas por enquanto é o que tem é a gente, desculpa.
Mas o... Eu nem sei por que eu falei isso.